Good morning, everyone. Bom dia a todos. I give you greetings from your sister church in Washington, D.C. Trago-vos saudações da vossa igreja irmã em Washington, D.C. It's been a delight to hear what the Lord is doing in your midst from across the Atlantic, Tem sido muito bom ouvir o que Deus tem feito entre vós do outro lado do oceano, but it's much more of a delight to be with you in person. mas é melhor ainda estar convosco em pessoa. I want to talk to you this morning about hope. O meu desejo é falar convosco hoje acerca de esperança. Hope is critical to life. A esperança é essencial à vida. Hope, studies tell us, boosts the immune system. A esperança, os próprios estudos dizem que melhoram o nosso sistema imunológico, It reduces stress and pain. reduz o stress e a dor, Hope strengthens friendships. que a esperança fortalece amizades, It gives us good grades. que nos dá até boas notas. But when hope turns out to be false hope, it is worse than no hope at all. Mas o que fazer quando a esperança é uma esperança falsa? Nesse caso é melhor não ter sequer esperança. As Proverbs 13:12 says, hope deferred makes the heart sick. Tal como diz Provérbios 13:12, a esperança demorada enfraquece o coração. I wonder how much of the hope that keeps this world going will prove to be false hope. Eu penso o quanto a esperança que muitas vezes este mundo tem não se vai mostrar e se vai mostrando como uma falsa esperança. And hope is critical to the Christian faith. E a esperança é crítica, é essencial à fé cristã. We hope in God. Nós esperamos em Deus. We hope in His name, we hope in His glory, Nós esperamos no seu nome, nós esperamos na sua glória, we hope in His promises. nós esperamos nas suas promessas. The Apostle Paul says, in hope we were saved. O apóstolo Paulo diz-nos que nós fomos salvos em esperança. Yet even mature Christians can misplace their hope. E até cristãos maduros podem colocar a sua esperança em coisas erradas. We put our hope in our plans, Pomos a nossa esperança nos nossos planos, in our relationships, nos nossos relacionamentos, in our money. no nosso dinheiro. We put hope there more than we put our hope in God. Colocamos muitas vezes mais a nossa esperança nessas coisas do que colocamos a nossa esperança em Deus. The psalmist tells us to put our hope in God. O salmista ensina-nos para colocarmos a nossa confiança em Deus. What exactly does that mean? O que é que isso significa de forma específica? To put our hope in God. Colocar a nossa esperança em Deus. Well, that's a question that Revelation 15 answers. É uma das perguntas que Apocalipse capítulo 15 responde. We'll look at the first 4 verses of that chapter this morning. Convido-vos a abrir as vossas Bíblias porque vamos acompanhar os primeiros 4 versículos desse capítulo. Apocalipse capítulo 15. The book of Revelation was written to show us how history would end. O livro de Apocalipse foi, entre outras coisas, escrita para nos mostrar como a história vai acabar. And it was written to give us hope. Foi escrita esta carta para nos dar esperança. Most of the book is about the end of time from God's perspective. Muito do livro tem a ver com o final dos tempos da perspectiva de Deus, But there are a few places where it's told from our perspective. mas em algumas pequenas passagens o final dos tempos é-nos mostrado sobre a nossa perspectiva. And this song is one of those places. E este cântico é um desses locais. How will we respond to the end of all things? No final dos tempos, no final de todas as coisas, como é que nós vamos responder? And what hope does that give us for today? E que tipo de esperança é que nos dá para hoje, para a forma como vivemos hoje? Let's start with some context since we're jumping into the middle of this book. Vamos olhar, em primeiro lugar, um pouco de contexto, porque estamos a ler bem no meio do livro. As you may know, most of Revelation is apocalyptic literature. Como muitos de vocês saberão, o livro do Apocalipse é, na sua maioria, aquilo que nós chamamos literatura apocalíptica. That's a genre of literature that would have been well known to the original audience. Era um tipo de género literário que era muito comum naquela época, But it can seem strange to us. mas que nos pode soar a nós muito estranho. It involves colorful, figurative language. Tem muito, conta-nos e relata-nos coisas através de muitas imagens.
with images layered on top of images, com imagens colocadas uma em cima da outra. as God reveals the future. Assim que Deus vai revelando a história e o futuro. In this section of Revelation, the future is described as 4 cycles of 7 events each. E nesta secção deste livro, o futuro é-nos apresentado como 4 ciclos de 7 eventos seguidos. Each cycle narrates the time from Jesus until the end. E cada ciclo narra-nos a história desde a primeira vinda do Senhor Jesus até à segunda vinda. 7 seals are opened, 7 selos são abertos, 7 trumpets sounded, 7 trompetas são tocadas, 7 visions are seen, 7 visões são vistas, and there are 7 bowls with 7 plagues. e agora temos 7 taças de ouro com as 7 pragas. Our passage this morning is just before the last of these cycles. E a passagem de hoje acontece e é dada mesmo antes destas 7 pragas. Here the narrative pauses and we consider what time will look like from our perspective when it ends. Aqui, de certa maneira, a visão, de uma certa maneira, para nos dar uma perspectiva de como vai ser da nossa perspectiva naquele momento. I'll start reading in verse 1. E eu irei ler os primeiros 4 versículos, ele vai ler os primeiros 4 versículos em inglês e depois eu vou ler em português. Then I saw another sign in heaven, great and amazing, 7 angels with 7 plagues, which are the last, for with them the wrath of God is finished. And I saw what appeared to be a sea of glass mingled with fire, and also those who had conquered the beast and its image and the number of its names, standing beside the sea of glass with harps of God in their hands. And they sing the song of Moses, the servant of God, and the song of the Lamb, saying, Great and amazing are your deeds, O Lord God the Almighty. Just and true are your ways, O King of the nations. Who will not fear, O Lord, and glorify your name? For you alone are holy. All nations will come and worship you, for your righteous acts have been revealed. Apocalipse 15, 1 a 4. E vi outro grande e admirável sinal no céu. 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. E vi como mar de vidro misturado com fogo. E também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem e do seu sinal e do número do seu nome, que estavam juntos ao mar de vidro e tinham as harpas de Deus. E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo, por isso todas as nações virão e se prostrarão a ti, porque os teus juízos são manifestos. What we see in Revelation 15 is a new Exodus. Aquilo que nós vemos em Apocalipse 15 é um novo êxodo. In the original Exodus, Israel was delivered through the Red Sea and sang a song of praise that we read earlier. No êxodo original, aquilo que nós vemos é o povo de Israel a ser liberto através do Mar Vermelho. Aliás, o cântico que nós lemos em Êxodo 15, e a ser salvo da mão dos egípcios. These people in Revelation also stand beside a Red Sea. E agora temos este povo também ao lado de um outro mar. Verse 2, it is a sea of glass mingled with fire. Diz-nos o versículo 2, é como que um mar de vidro misturado com fogo. And they also sing. E eles também cantam. Our focus this morning is this song. O nosso foco esta manhã é este cântico. Who is singing? Quem canta? Verse 2, it is God's people, the church. Versículo 2, vemos que é o povo de Deus, a igreja. Those who have persevered through the assaults of God's enemies and have kept the faith. Aqueles que perseveraram ao longo de todos os ataques do inimigo e permaneceram firmes. So on that day, what is a song that we, the people of God, will sing? Naquele dia, qual vai ser o cântico que nós, o povo de Deus, vamos cantar? And how does that
give us hope for today. E como é que esse cântico no futuro que vamos cantar nos dá esperança para hoje. 3 things that we will sing. 3 coisas que nós vamos cantar. First, we will sing a song of rescue. Primeiro vamos cantar um cântico de salvação. And so we have hope today because God has rescued us. Nós temos esperança hoje porque Deus nos salvou. Second, we will sing a song of redemption. Número 2, vamos cantar um cântico de redenção. And so we have hope for today because God is redeeming even the challenges of our present lives for eternal good. Nós vamos cantar e temos esperança hoje, porque Deus continua a redimir-nos mesmo no meio das nossas circunstâncias difíceis. Third, we will sing a song of revelation. E número 3, vamos cantar um cântico de revelação. And so we have hope today that though we are confused about what God does someday, all will be revealed. Nós temos esperança hoje, porque apesar de muitas coisas serem confusas para nós e nós não entendermos todas as coisas, nós sabemos que um dia tudo vai ser revelado e vamos entender todas as coisas. So if you're taking notes today, those are our 3 points. Por isso, se estás a tirar notas, estes são os 3 pontos de hoje. God has rescued, Deus salvou, He redeems, Ele redime and His ways will be revealed. e os seus caminhos serão revelados. So first, God has rescued. Portanto, número 1, Deus salvou. Read the beginning of verse 3 again. Vejam mais uma vez o versículo 3. Great and amazing are your deeds, O Lord God the Almighty. Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. That is a quotation from Psalm 86. Esta é uma citação do Salmo 86. In Psalm 86, David is quoting that song of Moses we read earlier. O interessante é que nós vemos que no Salmo 86 o rei David está a citar Êxodo 15. So let's understand how this comes all the way from the Song of Moses. Portanto, vamos procurar entender como é que tudo isto tem ligação com o cântico de Moisés. In Exodus, God rescued His people from slavery in Egypt. No Êxodo, Deus salvou o seu povo da escravidão do Egito. He brought them to the shore of the Red Sea. Ele trouxe-os de fora do Egito até próximo ao Mar Vermelho. And there they are trapped. E ali eles estão presos. The sea is ahead. O mar está em frente a eles The pursuing army of Egypt is behind them. e o exército egípcio que os persegue está atrás deles. So God miraculously parts the sea. E por isso Deus, de forma miraculosa, abre o Mar Vermelho. And His people walk through. O seu povo passa através do mar, With a wall of water to their right and a wall of water to their left. com uma parede de água do lado direito, uma parede de água do lado esquerdo. Once they're safe, E depois, quando eles são salvos, estão em terra seca, do outro lado, the sea closes in a torrent. o mar, mais uma vez, volta e fecha. The Egyptians are drowned. Os egípcios morrem All is quiet. e tudo fica calmo. God's people are saved. O povo de Deus foi salvo dos seus inimigos. And they stand there breathless, stunned, and amazed. E eles ficam ali, sem fôlego, sem saber o que dizer, de uma forma, de certa maneira, atordoados com aquela experiência. And they sing praise to God. E eles louvam a Deus. Then 500 years later, as David writes Psalm 86, he is facing his own troubles. Cerca de 500 anos depois, quando David escreve o Salmo 86, ele está também num momento muito difícil. But he takes comfort in what God did at the Red Sea. Mas ele ganha este conforto porque ele lembra-se do que Deus já fez com o povo no Mar Vermelho. And as a prophet, he tells us that what God did at the Red Sea is not simply an event from history. E enquanto profeta, aquilo que ele está a ensinar é que aquilo que Deus fez em Êxodo 15, aquilo que Deus fez com o povo não foi apenas um evento, But it is a pattern of salvation. mas é o padrão de salvação de Deus. Because a God who saved us once will save us again. Porque o Deus que salvou uma vez é o Deus que voltará a salvar. And so David tells us that the position of the people at the Red Sea will one day be our own. E por isso aquilo que aprendemos é que aquilo que aconteceu com o povo no Mar Vermelho vai ser também verdade em relação a nós no futuro. We will one day also be saved, breathless, amazed,
singing praise to our God. Também nós, ao olharmos para trás, vamos estar sem fôlego, como que atordoados e maravilhados, a louvar a Deus pelo que Ele fez. So this song was in the mouth of Moses, Portanto, este cântico estava na boca de Moisés and then the mouth of David, e depois na boca de David and one day in our own. e um dia estará na nossa boca também. Great and amazing are your deeds, O Lord God the Almighty. Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. We had lost all hope, Nós perdemos toda a esperança, but you stretched out your mighty hand and you rescued us. mas foi a tua mão poderosa que nos alcançou e nos salvou. That is why this song in Revelation is called the Song of Moses and of the Lamb, verse 3. É por isso que este cântico, quando chegamos a Apocalipse, diz-nos que é o cântico de Moisés e do Cordeiro. Nowhere does it quote Exodus 15 that we read earlier. Em nenhum momento cita explicitamente Êxodo 15. Instead, it quotes verses from passages like Psalm 86. Em vez disso, cita passagens como o Salmo 86, Those verses themselves are adjacent to quotations from Exodus 15. que em si mesmos, no Salmo 86, por exemplo, tem citações explícitas a Êxodo 15. Those verses expand on the original salvation event in some important way. Ou seja, esses versículos, de certa maneira, expandem as verdades de Êxodo 15. So Revelation 15 is Exodus 15, the Song of Moses, as it's been filtered through the layers of God's plan of redemption. E, portanto, aquilo que nós vemos, o cântico em Apocalipse 15, é o cântico de Êxodo 15, expandido e desenvolvido à medida que Deus trabalhou com o seu povo. It is the Song of Moses and the Song of the Lamb. É o cântico de Moisés e do Cordeiro. It's a beautiful description of how all of Scripture fits together into one perfect book with one perfect author. É uma prova maravilhosa de como, apesar de serem vários livros, a Bíblia e a Palavra de Deus é um só livro, com um só autor que é Deus. So what does all this mean for us? Mas o que é que isto significa para nós? Well, someday if you are a Christian, you too will stand on the far side of your troubles. Isto significa que um dia, se és cristão e verdadeiramente cristão, num dia também vais estar do outro lado das tuas circunstâncias e dos teus problemas. You will sing in bewildered amazement to God. Também tu vais ficar maravilhado com o que Deus fez. You will stand on the far side of your sin, Estarás do outro lado do teu pecado, the far side of your oppressors, estarás do outro lado dos teus opressores, the far side of your sickness, do outro lado das tuas doenças, the far side of your pain. do outro lado da tua dor. And these are the words you will sing. E estas são as palavras que tu vais cantar. Let me highlight one point of application from this before we move on. Deixem-me lembrar apenas um ponto de aplicação antes de avançarmos. And that is how our certainty of future deliverance changes our posture toward temptation today. É como a nossa certeza da nossa salvação futura muda a forma como nós lidamos com a tentação do pecado hoje mesmo. Very often we give in to temptation because it feels that it's become too much for us to bear. Muitas vezes nós cedemos à tentação porque parece que é demasiado para nós suportarmos. My loneliness is too much, so I'm dating a non-Christian. A minha solidão é demasiada, por isso eu começo a ter um relacionamento com um não cristão. My desire is too much, so I'm looking at things I shouldn't. O meu desejo é demasiado forte, portanto eu olho para coisas que não devo. My hurt is too much, so I'm distancing from my spouse and my marriage. A minha dor é demasiado forte e por isso eu distancio-me da minha mulher e dos meus filhos. But the fact that God will finally deliver us from our sin and trouble gives us hope today. Mas o facto de que Deus nos vai salvar de forma completa do nosso pecado e da nossa dor afeta a forma como vivemos hoje. It tells us that God will one day destroy all these temptations arrayed against me. Diz-nos e promete-nos que um dia todas estas tentações, todas estas coisas vão desaparecer por completo. That means He is able to destroy them. O que significa que Deus é capaz de as destruir. And yet He has chosen for now not to. Mas que durante um período de tempo Deus escolheu não nos retirar essas coisas difíceis da nossa vida. We must be aware of the danger of putting our hope in change
rather than putting our hope in God. Precisamos lembrar-nos, irmãos, que por vezes somos muitas vezes tentados a colocar a nossa esperança na mudança do que colocar a nossa esperança em Deus. That's because God's timetable for change is sometimes much longer than we would like. Isto porque muitas vezes os planos de Deus para a mudança são diferentes dos nossos planos do ponto de vista temporal. Don't put your hope in the possibility of change. Não coloques a tua fé na possibilidade da mudança. Put your hope in the certainty of God. Coloca a tua fé na certeza do teu Deus. Put your hope in the fact that every minute He asks you to walk through the valley of the shadow of death is a minute with purpose. Lembra-te que, ao colocares a tua fé em Deus, cada momento em que tens de passar pelo vale da sombra e da morte, é um momento com propósito. The certainty of Revelation 15's final deliverance means that the existence of our temptation is not evidence that God is unwilling to end our difficulty. Nota que Apocalipse 15 lembra-nos que o facto de nós estarmos a passar por todas estas situações difíceis não significa que Deus não queira estar connosco no meio dessas situações. Instead, it is evidence that as good as that might be, His leaving that temptation with us is accomplishing something much better. Aquilo que nos prova é que Deus está connosco durante as nossas circunstâncias e durante a nossa tentação e de que Ele tem um propósito por todas essas coisas que acontecem na nossa vida. Revelation 15 gives us hope because it promises that one day we will sing a song of salvation just like Israel did. Apocalipse 15 dá-nos esperança hoje porque nos lembra que tal como Israel cantou aquele cântico de vitória depois de passar o Mar Vermelho, também nós, depois de passarmos todas as nossas lutas, haveremos de cantar como eles cantaram. So my brothers and sisters, when your hope is weak, build your life on what you know is certain. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, If you are enquanto in passas Christ, por situações difíceis, lembra-te de colocar a tua fé naquilo que é certo. if you are in Christ, you will outlast every trial, every adversary, every trouble. Se estás em Cristo, haverás de ultrapassar todas essas coisas, todas as tentações, todas as provações. And as you keep that hope for the future in view, E enquanto mantens essa visão do futuro em mente, slowly lower your gaze to the present. can you repeat that? Slowly lower your gaze to the present. Então, aos poucos, esse futuro começa a tornar-se real hoje. And yet there is more hope in this song, Mas existe ainda mais esperança neste cântico, which brings us to the second point. o que nos leva ao segundo ponto. God redeems. Deus redime. Look at the second line of the song. Vê a segunda frase deste cântico. Just and true are your ways, O King of the nations. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. That sentence quotes Deuteronomy 32 and Jeremiah 10. Portanto, é uma citação a Deuteronômio 32 e Jeremias 10. In both places, those statements about God are placed in contrast to statements about people. Portanto, essas duas passagens são passagens onde o contexto é o contraste entre confiar e colocar a nossa confiança em pessoas ou colocar a nossa confiança em Deus. God is just and true, but they are not. Deus é justo e verdadeiro, mas eles não são. God is King of the nations, but they have worshipped idols. Deus é o Rei das nações, mas eles adoram ídolos. And yet in both passages, God makes clear that He will not have false gods to have their way with His people forever. Mas em ambas as passagens fica dito de que Deus não permitirá que o seu povo continue a adorar ídolos. He will win His people back. Ele irá ganhar o seu povo para si. He will redeem them. Ele irá redimi-los. You see, we have all wandered from God's way. Todos nós nos distraímos e nos perdemos nos nossos próprios caminhos. Yet even in our wandering, God's ways are just and true. E mesmo na nossa perdição, nos nossos desvios, a palavra Deus e Deus continua a ser verdadeiro e justo. If you are a Christian, is this not your own story? Se tu és cristão, esta não é também a tua história? We have strayed from His ways like lost sheep, Nós desviámos dos seus caminhos como ovelhas perdidas. and yet He has led us back. Mas ainda assim, Deus redimiu-nos e trouxe-nos para si.
Despite our rebellion and sin, his ways have been just and right. Apesar da nossa rebelião e do nosso pecado, os seus caminhos são sempre justos e são sempre verdadeiros. In fact, even through our rebellion and sin, his ways have been true and right. Mesmo através da nossa infidelidade, os seus caminhos continuam a ser justos e verdadeiros. And he will redeem even our rebellion for our good. Porque é Ele próprio que redime o nosso pecado e o transforma em bem. He is not some hard-hearted shepherd who keeps on marching when we go off the path. Ele não é simplesmente um daqueles pastores que continua a marchar e a andar quando nos desviamos. He does not glare at us, daring us to catch up with him on our stumpy little sheep legs. Ele não simplesmente olha para nós e espera que nós possamos acompanhar e possamos recuperar o tempo perdido. No, his way went off the path. Não, ele vai fora do próprio caminho. His way found us in the mess we made. O seu caminho encontra-nos no meio da porcaria que nós fizemos He gathered us up. e é Ele que nos levanta, He brought us back. é Ele que nos traz de volta, He has redeemed our failings. é Ele que redime as nossas famílias. And when this good shepherd redeems, he makes all things beautiful. E enquanto faz estas coisas, Ele transforma todas as coisas em boas, mas também belas. He works all things together for our good. Ele trabalha todas as coisas e faz todas as coisas para o nosso próprio bem. He takes even our foolish wanderings and turns them into beautiful stories of his faithfulness. É Ele mesmo que nos traz desses nossos caminhos em que estávamos perdidos e os transforma em histórias belíssimas e maravilhosas da sua própria redenção. His ways are just and true even through our sin. Os seus caminhos são justos e verdadeiros mesmo através do nosso pecado. Many years ago, I read a story about the famous American jazz musician named Wynton Marsalis. Eu ouvi uma história há alguns anos que não me sai da cabeça acerca de um tocador de jazz, um músico de jazz chamado Wynton Marsalis. This story still stays in my mind as an illustration of this truth. Esta história continua na minha mente como uma ilustração desta verdade. The author of this article was in a jazz club in New York City. O autor deste artigo estava num clube de jazz em Nova York. No one famous was supposed to be there, but he had nothing to do, so he went. Ninguém famoso era suposto estar lá, mas ele não tinha nada para fazer, portanto ele foi. He enjoyed the show, Ele gostou daquele concerto, but he was surprised that the trumpet player stood in the back where no one could see his face. mas ele estava surpreendido porque o tocador de trompete estava escondido lá atrás na sombra sem que ninguém o pudesse ver. Near the end of the show, the trumpet player was performing a beautiful ballad. E o trompetista no final do seu concerto estava a tocar uma balada maravilhosa. It was a soulful, heart-wrenching lament. E era um tipo de balada cheia de lamento, uma balada tocada com alma, com muito sentimento. And he had the audience in the palm of his hand. E ele tinha a sua audiência na palma da sua mão. And then just before he finishes, someone's cell phone rings. E mesmo no final daquele momento maravilhoso, o telemóvel de alguém toca. A silly little song. Uma música tola. Like, deet-a-deet-deet-deet. Titarititi. And the moment is lost. E o momento é completamente perdido. The author of the article writes on his program, magic ruined. E o autor daquele artigo simplesmente escreve magia perdida. And people start to leave. E as pessoas começam a levantar e a sair. But the trumpet player is still frozen at the microphone. Mas o trompetista está ali, ainda assim parado em frente ao microfone. And he begins to play. E ele começa a tocar. He doesn't play the ballad. Ele não começa a tocar de novo a balada. He plays the cell phone ring. Ele começa a tocar o tom que ele ouviu do telemóvel. Deet-a-deet-deet. Titariti, Deet-a-deet-deet. titariti. Deet-a-deet-deet. This is a good translation. He does a few variations on the tune. E ele faz algumas variações de tom. He changes key several times. Ele muda de tom, de nota várias vezes. He slows down the tempo. Ele acalma o tempo, a velocidade. And he delivers the audience back exactly
to the place when the music had been lost. E aos poucos ele toca de uma forma que os traz de novo à balada que ele estava a tocar. And then he finishes the ballad. E depois ele termina a balada. And he steps out of the shadows. E depois ele sai daquelas sombras. It is none other than one of the most famous musicians in the world, Wynton Marsalis. E não é mais ninguém do que um dos maiores músicos de jazz dos seus tempos, Wynton Marsalis. So what was it that revealed him to be the true master? O que é que foi? Qual foi o aspecto que mostrou que ele era um mestre na sua arte? Not merely his ability to redeem the piece, but his ability to not merely his ability to play the piece, but his ability to redeem it. Entende? A razão pela qual ele era um mestre é porque ele teve a habilidade não apenas de tocar aquela peça, mas de redimir aquela peça. And so with our God. E é a mesma coisa com o nosso Deus. As much glory as there is in creation, there is even more glory in redemption. Com tanta glória que existe na criação, existe muito maior glória na redenção. And so the song we will sing at the end of time is not "Praise God, you fixed my life." E, portanto, o nosso cântico no final da nossa vida, no final dos tempos, não vai ser obrigado, Deus, porque tu consertaste a minha vida. But praise God, you redeemed my life. Mas sim, obrigado, Deus, porque tu redimiste a minha vida. You have used all things, even my sin and weakness, to do what is marvelous. Usaste todas as coisas, mesmo o pecado na minha vida, para tornarem coisas maravilhosas. That is what it means when we say your ways are perfect. É isso que nós queremos dizer quando nós dizemos todos os teus caminhos são perfeitos. So are you caught in sin today? Estás hoje no meio do pecado? Do you feel like you need to dig yourself out because it was your own fault that you fell in? Tens aquela sensação que és tu que tens que desenvencilhar desse problema porque foste tu que caíste? My friends, that is not the God we serve. Meus queridos amigos, esse não é o Deus que nós servimos. These words, just and true are your ways, are a terror to us until we realize their Old Testament context. Estas palavras justos e verdadeiros são um terror para nós enquanto não nos convertemos. His way is perfect, Porque os seus caminhos são perfeitos. and his way pursues us in our sin. E os seus caminhos são os caminhos que vão ter a nós quando nós estamos no nosso pecado. Children, teenagers, you probably find it hard to believe, but this is the story of the godly people you look up to. Crianças e adolescentes, esta talvez pode ser a história que vocês pensam que aqueles que são mais maduros na fé nunca passaram. It may seem to you like they've never made mistakes. Pode parecer que eles nunca cometeram realmente erros ou pelo menos pecados muito, muito grandes. Like they have no problem following Jesus. Como se eles não tivessem dificuldade absolutamente nenhuma em seguir Jesus. But I can assure you that's not true. Mas eu posso garantir-te que isso não é verdade. They've been stubborn sheep, Eles têm sido ovelhas teimosas, sinful sheep, têm sido ovelhas pecadoras and sometimes as a result, very sad sheep. e muitas vezes como resultado ovelhas muito tristes. And yet they've seen God bless them even through that. Mas ainda assim, mesmo através dessas coisas, eles têm visto a mão de Deus. Because God is just that good. Porque Deus é simplesmente bom. So ask them today how God's ways have been good and blessed for them even through their sin. Por isso, pergunta a essas pessoas que pensas que são cristãos maduros, como é que Deus tem estado com elas ao longo dos anos mesmo através do seu pecado. And parents and grandparents, if they ask you that question, give them an honest, age-appropriate response to the glory of God. E pais e avós, se vos fizerem essa de pergunta, sejam honestos nas vossas respostas. Do you see how that gives us hope? Conseguem entender porque é que isto nos dá esperança? The first line of the song promises a God who will rescue us from enemies outside of us. O primeiro verso mostra-nos como Deus nos salva de inimigos que são externos a nós. The second line promises a redeemer even despite the sin and the enemy within. O segundo verso mostra-nos como Deus nos redime do nosso próprio pecado interior. For God's children, no enemy will ever withstand the power of his might. Porque os filhos de Deus compreendem bem e experimentam bem aquele que é o poder de Deus. And no sin will withstand the power of his mercy. E não existe
pecado que possa resistir ao poder da sua misericórdia. But our song continues. Mas o nosso cântico continua. Not only do we find hope in God as our rescuer and a redeemer, we find hope that he will be revealed. Não apenas tiramos esperança e temos esperança porque Deus salvou e Ele redime, mas também no facto de que Ele será revelado. Verse 4. Vejam o versículo 4. Who will not fear, O Lord, and glorify your name? For you alone are holy. All nations will come and worship you, for your righteous acts have been revealed. Quem te não temerá ao Senhor e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo, por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Most of the history of this world has slandered God. Muita da história deste mundo tem caluniado Deus. His good name has been slandered by our sin. O seu bom nome tem sido difamado pelo nosso próprio pecado. His good world seems bent towards self-destruction. Este mundo parece que tem estado sempre a cair para a autodestruição. Every act of evil makes God's claim to be just that much less plausible. Cada ato mau que nós experimentamos neste mundo parece ser uma prova de que Deus não é justo. All this is because of his patient mercy as he delays judgment. E tudo isto acontece porque Deus é bom, porque a sua paciência tem retardado o seu julgamento. Has any being ever suffered as much slander as our God? Será que algum ser que alguma vez viveu tem recebido tanta difamação e calúnia como o nosso Deus? Slander that has come even maybe from our own sin this last week. Calúnia e difamação que pode ter vindo até do nosso próprio pecado durante esta semana. Has any being ever deserved greater vindication? Será que algum ser mereceu e é digno de maior justificação, vindicação do que o nosso Deus? Vindication in the face of my sin and yours and billions more beside. Defesa do teu pecado e do meu pecado e de muitos outros milhões. Well, that's what we see in verse 4. Isso é o que nós vemos no versículo 4. God's vindication. É a vindicação, a justificação, a defesa do próprio Deus. Who will not fear, O Lord, and glorify your name? Quem te não temerá ao Senhor e não magnificará o teu nome? Thousands of years of sin have challenged God's claim to be just and good and powerful. Milhares de anos de história têm desafiado a verdade de que Deus é santo e é justo e é bom. Now, at long last, God's character is clear for all to see. Agora, no final da história, o caráter de Deus vai ser manifesto e revelado para todos verem. On this day, God will be seen and enjoyed and worshipped for all the goodness and satisfaction that are in Him. Neste dia, Deus vai ser visto como Ele é, bom e em quem encontramos satisfação. More than all the other good things in heaven, this is the great blessing of heaven. Mais do que qualquer outra coisa no céu, esta é a maior maravilha. And my friends, we must remember again that John gave us these words not simply to tell us about the future, but to give us hope for today. E lembrem-se, João não escreveu estas palavras apenas para nos falar acerca do futuro, mas para nos dar esperança hoje. Life in this fallen world tells us that God is unfair. Sabem que a nossa experiência de vida num mundo caído, de certa maneira, grita a todo o instante de que Deus é injusto. It whispers in our ear that He is unable to help us. Murmura nos nossos ouvidos que Ele não é capaz de nos ajudar. It says His way is too hard. Diz que o seu caminho é demasiado difícil. It says He deprives us of what is good. Diz que Ele nos tira tudo aquilo que é bom. Now, as Christians, we know these things are not true. E enquanto cristãos nós sabemos que estas coisas não são verdade. We know that He is good and powerful and just. Nós sabemos que Ele é bom e justo e poderoso. But sometimes it is so hard to really believe that. Mas por vezes é tão difícil acreditar nisso. Yet on the day when this song in Revelation 15 is sung, that truth will be unassailable and undeniable. Mas nesse dia, quando cantarmos este cântico, essa verdade vai ser clara,
inquestionável. Who will not fear on that day? Quem não te temerá naquele dia? Who will not proclaim his holy? Quem é que não te proclamará como santo? There will be no more debates about God, Não haverá mais debates acerca de Deus, no doubts, não mais dúvidas, no fatigue of faith. não cansaço de fé. Who he is will be perfectly clear. Aquilo que Ele é será claro para nós. And we must borrow from the clarity of that future day. E nós precisamos, de certa maneira, de tomar emprestado da clareza desse dia, That's how we can keep our heads above the moral fogginess of the present. para que hoje possamos, de certa maneira, levantar a nossa cabeça acima do nevoeiro das nossas vidas. How do we do that? Como é que fazemos isso? Certainly we pray for clarity. É certo, uma das coisas é que nós oramos por essa clareza, We spend time in God's word. passamos tempo na palavra de Deus, But there's another thing Scripture stresses. mas existe algo mais que as Escrituras nos ensinam. We hold on to this hope by living life together in the church. É que nós agarramos-nos a essa verdade ao vivermos juntos enquanto igreja. In Colossians 2, for example, Paul tells us that if we are knit together in love, we will not be deluded by fine-sounding arguments. Paulo, por exemplo, ensina-nos em Colossenses 2 que se estivermos unidos em amor, isso será uma defesa para as tentações e para os enganos. Those doubting arguments might feel convincing when we're isolated and alone, Esses argumentos enganadores podem até ser convincentes se estivermos sozinhos. but living in the fellowship of Christ's church, the fog lifts. Mas vivermos na comunhão da igreja, de certa maneira, esse nevoeiro levanta-se ou dissipa-se. And we remember what is clear and true. E somos uma e outra vez lembrados da clareza das coisas futuras. I remember a time many years ago when I was helping a man who was struggling with doubt. Eu lembro-me há uns anos quando procurava ajudar um homem que estava a lutar e estava a ser tentado à dúvida. He was struggling to believe the Bible was true. Ele estava a lutar com o facto da Bíblia ser realmente verdadeira. And week after week, as we discussed this, I found my faith fading as well. E semana após semana, enquanto discutíamos estas coisas, eu comecei a sentir também uma fraqueza e dúvida em mim. I remember a walk with one of our church elders where I confessed my growing doubt to him. Lembro-me de ter andar e ter uma conversa com um pastor da igreja. I was tempted not to confess it because I didn't want to look weak in his eyes. E de certa maneira estava a ser tentado em não confessar essa fraqueza por ter medo de ser visto como fraco na fé. He just quoted from the book of James. He said, "Believe and don't doubt." E quando eu falei e confessei estas coisas, ele simplesmente disse, ao citar Tiago, acredita e não duvides. I found that very frustrating. E eu recebi essas palavras com uma grande frustração. I said, I can't just choose to believe. E ele disse, eu não posso simplesmente escolher acreditar. And yet God used that to rescue me. Mas o facto é que Deus usou essas palavras para me salvar. As I thought about his comment, I realized that doubt was more of a choice than I had recognized. E à medida que eu meditava naquelas palavras, comecei a reconhecer que a dúvida é mais uma escolha do que algo aleatório. And the clarity of that man's faith rubbed off on me. E a clareza da fé desse homem, de certa maneira, ficou bem em frente a mim. Christians are fond of quoting God's promise in 1 Corinthians 10:13. E os cristãos gostam muitas vezes de citar o texto de 1 Coríntios 13:12. God will not let you be tempted beyond what you can bear. Que Deus não nos irá tentar acima das nossas forças. But how often do we consider that his means of fulfilling that promise may not be to limit the temptation itself? Mas esquecemos que muitas vezes a forma como Deus nos sustenta durante a tentação não é por limitar a tentação propriamente dita, It may instead to be putting strong Christians around us. mas é ao colocar cristãos fortes e maduros à nossa volta. Do others in this church know your temptations? Será que outros nesta igreja conhecem as tuas tentações? Do they know your life well enough to know how to strengthen you in temptation? Conhecem a tua fé suficientemente bem para te encorajar na fé? Those are important questions to consider. Estas são questões importantes que deves considerar. So at the end of this song, we see that God's good name will be revealed for all to see.
no final deste cântico, nós veremos que o nome de Deus será vindicado para todos verem. But what exactly about God will be revealed? Mas o que é que, em específico, acerca de Deus vai ser revelado? Two things. Duas coisas. First, who he is, Primeiro, quem Ele é. and second, what he's done. Número 2, o que Ele fez. That God will be revealed for who he really is the first line of verse 4. Ele ser vindicado por aquilo que Ele é o primeiro verso do versículo 4. For you alone are holy, all nations will come and worship you. Porque Tu és santo e por isso todas as nações virão a Ti. And I should note that both halves of that are important. E notem que ambas as afirmações são importantes. God is holy, he's always been holy, he always will be holy. Deus é santo, Ele sempre foi santo, Ele é santo e sempre será santo. But he's not always been seen as holy. Mas Ele nem sempre foi visto como santo ou reconhecido como santo. And so on this day in the future, all nations will come and worship you. E, portanto, naquele dia, todas as nações virão e adorarão Deus. Not only is he holy, but he will be seen by all as holy. Ele não apenas será santo, mas será visto e reconhecido por todos como santo. That's an important truth to remember when we share the gospel with people. Esta é uma verdade importante enquanto nós procuramos partilhar a fé do Evangelho ou a verdade do Evangelho com outros. It changes our goals for evangelism. Porque muda os nossos objetivos para o evangelismo. We're working for his reputation, not our legacy. Nós estamos a trabalhar para a sua reputação, não para o nosso legado. It changes our motivations. Muda as nossas motivações. We share the gospel not simply or not mainly because God is good for our friends, Nós partilhamos o Evangelho não apenas porque Deus é bom para com os nossos amigos, but because God is worthy of them. mas porque Deus é digno deles e da sua adoração. He's worthy of their honor and devotion and worship. Ele é digno da sua adoração e da sua devoção. And it changes our courage. E muda, altera a nossa coragem. Someday the people you share the gospel with will see with their own eyes that God is holy. Porque um dia, essas pessoas com quem estás a partilhar o Evangelho, eles vão ver a glória de Deus. There's something about not merely knowing something is true, but knowing that others will see it as true that gives us courage to tell people that it's true. Uma coisa é tu saberes que é verdade, outra coisa diferente é saberes que as pessoas com quem estás a falar um dia também reconhecerão isso de forma clara. All nations will worship him for his holiness. Todas as nações haverão de adorá-lo porque ele é santo. One note before we get to the very last line of the song. Uma nota apenas antes de passarmos para o último verso deste cântico. If you knew your Old Testament as well as Revelation's original readers, you would notice some tension here. Se conhecesses o teu Antigo Testamento tão bem como os leitores de Apocalipse 15 conheciam, notarias que há aqui uma tensão. There's tension between this reference to the nations in verse 4 and the prior reference at the end of verse 3. Porque existe aqui uma tensão entre a referência às nações aqui no versículo 4 e a referência às nações no versículo 3. When verse 3 calls God the King of the nations, it quotes Jeremiah 10 where God is King of the nations because he judges the nations. Quando ele é citado como o Rei das Nações, em Jeremias significa que ele é o Rei das Nações no sentido de que ele irá julgar as nações. But now one verse later the nations are coming to worship. Mas agora no versículo seguinte está a chamar as nações para ouvir adorar. How can that be? Como é que isso pode ser? Because between Jeremiah and Revelation came the cross. Porque entre Jeremias e esta revelação veio a cruz. The blood of Jesus ransomed people for God from every tribe and language and people and nation in Revelation 5. Porque o sangue de Jesus possibilita a redenção de todo o povo, de toda a tribo, de toda a língua, de toda a etnia. The nations can worship because of the blood of Jesus. As nações vêm adorar por causa do sangue de Jesus. And just like these nations in Jeremiah 10, we also deserve to be judged. E tal como estas nações em Jeremias 10, também nós merecemos ser julgados. Instead of worshiping our king, we've turned away and worshipped other things. Em vez de adorar o nosso rei, nós desviámos-nos e começámos a adorar outras coisas. So how can we stand with these saints one day and be in awe at his mercy?
instead of in terror at his wrath. Por isso, como é que nós, mesmo hoje e naquele dia, em vez de estarmos em terror perante o julgamento de Deus, poderemos estar a cantar este cântico com maravilha e com bocas abertas face àquilo que Deus fez? And not by fixing our own lives, Não é através de olharmos para as nossas próprias vidas, para nós próprios. even if you never committed a single more sin, even if you never committed one more sin in your life, Mesmo que a partir de hoje não cometesses um único pecado mais, what would you do with all your sins so far? o que é que farias com tudo aquilo que tu cometeste até hoje? No, we become part of this privileged choir of heaven through our faith in Jesus. Nós recebemos o privilégio de fazer parte deste coro através da fé no Senhor Jesus. If you will trust in Jesus and repent of your sin, you can be forgiven of all you ever did that was wrong. Se confiares no Senhor Jesus e te arrependeres dos teus pecados, tu podes receber o perdão dos teus pecados através do Senhor Jesus. And so this song will be yours as well. E por isso, se assim o fizeres, este cântico passará também a ser o teu cântico. I mentioned before that the climax of the song is not merely that God will be revealed for who he is, as holy, but also for what he's done. Já mencionámos que Deus não vai ser apenas vindicado e louvado por quem Ele é, mas também pelo que Ele fez. That brings us to that last line of the song, for your righteous acts have been revealed. Leva-nos à última afirmação, porque os teus juízos são manifestos. It's the past tense of that verb that's always captured my imagination. Sempre chamou a minha atenção o facto de estar colocado no passado. Your righteous acts have been revealed. E isto não é claro nas nossas traduções, mas deveria ser colocado porque os teus juízos foram manifestos, porque quando nós estivermos do outro lado, eles foram manifestos, não são. For me, at least, I think that's one of the most amazing lines in the entire Bible. Na minha opinião, esta é uma das afirmações mais maravilhosas em toda a Bíblia. From this vantage point, all that God has done is on the table. Daquela perspectiva, tudo aquilo que Deus fez vai estar perante nós. It's all been revealed. Tudo vai ser revelado. Tudo já foi revelado. As Paul writes in 1 Corinthians 13, for now we see in a mirror dimly, but then face to face. Como Paulo diz em 1 Coríntios 13, porque agora vemos como espelho em enigma, mas então veremos face a face. Now I know in part, then shall know fully, even as I have been fully known. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. We will look at all that God has done. Nós vamos olhar para tudo o que Deus fez. We will say, now I see. Vamos dizer naquela altura, agora eu consigo ver. What he did was right. De facto, tudo o que ele fez foi certo, foi It bom. was good. Era bom, It was righteous. foi certo e foi justo. Incidentally, this is the only line of this song that doesn't come from the Old Testament. E é muito interessante porque esta é a única afirmação de todo o cântico que não vem do Antigo Testamento. Because this is new. Porque esta é a parte verdadeiramente nova. He has rescued. Deus salvou e já o tinha feito no passado. He has redeemed. Ele redimiu e redime. He has been glorified by the nations. Ele é glorificado em todas as nações, como está a ser hoje. We can see pieces of all that today, Nós conseguimos ver peças e parte dessa realidade mesmo hoje. but not until this song is all that he's done been revealed as righteous. Mas só quando estivermos neste momento é que será revelado toda a justiça de tudo aquilo que ele fez. All that Scripture looks forward to is now finished. Tudo aquilo para a qual as Escrituras apontavam está agora consumado. All is now made known. Tudo agora é revelado. Just think of the hope and glory in that last line. Pensa na glória e na honra deste momento. Sometimes in Scripture, God's people get to understand why they went through hard times. Por vezes, o povo de Deus e os cristãos sabem a razão pela qual Deus os fez passar por determinadas situações.
For example, Joseph, after his brothers sold him into slavery. Por exemplo, com José, vemos isso em Gênesis 50, que ele entendeu o porquê que Deus o tinha deixado passar por todas aquelas tentações. He says, "You meant it for evil, but God meant it for good." Ele diz em Gênesis 50, 20, vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Sometimes in Scripture, God's people don't get to see what God was doing, but we get to see it. Mas, por vezes, aquilo que nós vemos é que, por vezes, homens e mulheres passaram por determinadas situações, não conseguiram perceber, mas nós hoje, por causa da palavra revelada, conseguimos entender. That's the case in the book of Job, É o caso do livro de Jó, or the sufferings of Naomi in the book of Ruth. ou os sofrimentos de Noemi no livro de Ruth. But very often, even in the Bible, we can't understand what God is doing. Mas muitas outras vezes, mesmo na Bíblia, não entendemos completamente o que Deus está a fazer, Much less in our own lives. muito menos nas nossas próprias vidas. And yet, as amazing as it sounds, there is a day coming when revelation will be in the past tense. Ainda assim, virá um dia, maravilhoso que isso possa parecer, virá um dia em que toda a revelação será passada. Your righteous acts have been revealed. Os teus caminhos justos foram revelados, passado. We will see. Nós veremos, We will understand. nós entenderemos, We will know even as we are fully known. nós saberemos e seremos conhecidos tal como somos conhecidos por Deus. What a glorious day to look forward to. Que dia maravilhoso que nós esperamos. Can you imagine all the connections we'll see? Vocês conseguem imaginar naquele dia todas as ligações e toda a rede dos planos de Deus que nós veremos de uma forma clara? All the questions we'll answer? Todas as perguntas que serão respondidas? All the mysteries we'll solve? Todos os mistérios resolvidos? We'll say, it made no sense to me at the time. Mesmo aquelas coisas que não faziam sentido agora nas nossas vidas. It stretched my faith almost to the breaking point. Que nos esticou a fé até quase ao momento de quebrarmos. But now I see. Mas que nós veremos de forma clara naquele momento. How beautiful. Quão belo, How brilliant. que majestoso. And with every discovery of what God has been doing in history, we will see with mounting clarity and wonder His glory. E em tudo o que Deus fez de maravilhoso em toda a história, nós iremos ver de uma forma clara e em toda a sua glória. We will see His wisdom and power and the goodness of God. Nós veremos a sua sabedoria, o seu poder, a sua bondade. And we will never get tired of seeing what He has done. E nunca ficaremos cansados de ver uma e outra vez o que Deus fez. But again, how do we put all that to work to give us hope right now? Mas como é que nós podemos juntar todas estas verdades para que possam ser úteis para a nossa vida hoje? Brothers and sisters, look back to how God has rescued us in the past. Queridos irmãos e irmãs, olhem para aquilo que Deus já fez no passado. So we can have hope that He will rescue us from every adversary in life. Para que possamos ter esperança de que Ele vai estar connosco dessa mesma forma e nos vai salvar em todas as nossas provações. Second, have hope that He is a redeemer. Em segundo lugar, tem esperança de que Ele é um Redentor. You may have made a mess of your life. De que podes ter feito muitas coisas más na tua vida. Maybe others have done that to you. Talvez outros o tenham feito a ti e contra ti. But God is redeeming the broken and tangled tapestry of your life. Mas que Deus está, de certa maneira, a resolver estes fios emaranhados da nossa vida para construir um tapete belo. He is repairing the tears. Ele está a consertar todas as coisas. He is smoothing it out. Ele está a limpar todas as coisas, a suavizar todos os teus caminhos. He is making it to be a beautiful testimony that all His ways are good. Na sua redenção, Ele está a transformar todas as coisas para que um dia possamos ver como os seus caminhos são justos e bons. And finally, have hope that one day He will be vindicated and you along with Him. E tem esta esperança certa de que um dia tu também que Ele será vindicado na sua justiça e no seu caráter, e tu juntamente com Ele.
Because our trials are temporary, our opportunity to glorify God as we hope in Him is also temporary. Porque as nossas provações são temporárias, também a prova da nossa fé é temporária. Our opportunity to glorify God as we trust in Him is also temporary. A nossa oportunidade de confiar nele no meio das nossas provações também é temporária. Hope and faith will one day be obsolete. Também esperança e fé um dia vão ser obsoletos. For the vast majority of your existence, you will walk by sight and not by faith. A maioria da tua existência, nota, por toda a eternidade, tu andarás pela vista, não pela fé. But for now, for as many days as God gives you, you can shine through hope. Mas por agora, na vida que Deus te dá e nos dias que Deus te dá nesta vida, deves procurar viver pela fé. You can glorify Him through your hope. E podes glorificar Deus através da tua fé. So put your hope in the truth of God's Word. Por isso, coloca a tua fé na verdade da sua palavra. Hope that one day the words of this song, the song of Moses and of the Lamb, will be your words. Espera e confia que as palavras deste cântico, do cântico de Moisés e do de Cordeiro, vão ser um dia as palavras do teu cântico. What difficulty in your life is too powerful for that kind of hope? Que dificuldade na tua vida pode ser poderosa demais para esta esperança? Amen. Amém. Let's pray. Vamos orar. Our Father in heaven, we praise you that you do not merely give us faith, Pai do céu, nós louvamos-te porque tu não apenas nos dás fé, but you also give us hope. mas dás-nos esperança. Father, we have hope that your good is going to be shown to us. Ó Pai, nós esperamos, porque nós confiamos que a tua bondade vai ser revelada a nós. We have hope that we will see your good. Nós esperamos que iremos ver de forma clara esta tua bondade. We have hope that we will know you as good. Que nós te vamos conhecer de forma perfeita como bom. And so we pray that that hope will give us faith today. E por isso oramos para que essa esperança seja nossa hoje mesmo. In Jesus' name we pray. No nome do Senhor Jesus. Amen. Amém.